Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 13. E outra, vai ser um pouco diferente hoje. Vai, né? Não, A gente não teve tivemos rodadas, data ainda, FIFA, né? não teve Champions, não teve Brasileiro, não teve Copas, então a gente vai fazer um negócio diferente. A gente tava planejando fazer mais na frente, né? Sim, Mas a gente decidiu fazer agora porque depois não vai ter essa pausa, né? Vão ser Inclusive, tudo achatado os jogos. eu vi uma análise do PVC justamente como a temporada vai acabar em cima da Copa. Geralmente, esses amistosos que estão rolando agora são um mês antes da Copa começar, que a temporada já terminou, deu uma pausa. Hoje a temporada europeia e a brasileira vão terminar e a Copa já vai começar. Então a gente não vai ter tempo de fazer análise. Eu já disse que essa vai ser uma das melhores Copas porque todos os times da Europa já vão estar com o físico no auge. Não é igual em outras Copas do Mundo, onde os times já chegam esgotados, né? Então eu acho que essa vai ser uma das maiores Copas que a gente já viu, que eu já vi. Eu acho que vai ser uma das maiores Copas que eu já vi. E ela tem ciclos finais, né? Acho que deve ser a última do Cristiano Ronaldo, a última do Messi, né? De vários jogadores do Uruguai, Cavani, Soares. Eu acho que vai ser uma Copa do Mundo inesquecível. Sem dúvida alguma. Mas antes da gente ir para o nosso A gente vai só Copa, falar né? sobre dois times, né? Da Série B. Que a gente teve aí durante o meio da semana Cruzeiro e Vasco pela Série B, jogo que carimbou o passaporte do Cabuloso de volta para a Série A, num jogo que mostra a diferença entre os dois times, eu diria. O Cruzeiro ganha de 3-0 sem muita dificuldade sobre o Vasco. E eu queria até propor essa discussão para o Danilo, que para mim esse jogo ele é muito exemplar para os dois métodos de gestão brasileiro quando um time cai. O Cruzeiro passa 3 anos amargos na Série B, 3 anos longe do G4, muito difíceis, né? Tirando esse último agora. Vira a SAF, entra o Ronaldo, reduz drasticamente a folha de pagamento, tem que escutar de todo mundo de imprensa que com esse tipo de folha de pagamento não se sobe na Série B, vai amargar na Série A. Contrata um técnico estrangeiro que não era tão visado, mas que era o trabalho que eles queriam, e aí ele consegue pouco a pouco ser o time que... É paradoxal, Danilo. Ao mesmo tempo que ele é o time que mais tempo demorou para voltar para a Série A depois que caiu, ele é o time que mais rápido voltou à Série A, porque nenhum time grande que subiu de novo conseguiu acesso tão cedo quanto o Cruzeiro nessa Série A. 7 ou 9 rodadas de antecedência. Acho que 9. 9 né? rodadas de antecedência. E o recorde era com 6 rodadas. Então tem esse fator. Ele tem esse fator, mas assim, é nítido que quando você tem gestão, as coisas acontecem. O Cruzeiro nos 3 primeiros anos que não subiu, ele ainda apostava ali em jogadores, como eu posso dizer, conhecidos, mais veteranos, né? Então, medalhões, digamos medalhões, e achando que é isso que ia voltar para a Série A. E claramente estava tudo errado, porque agora ele apostou na garotada da base do Cruzeiro, trouxe uma peça ou outra, ele achou um goleiro que pra mim seria titular em pelo menos 50% do time da Série A, que é o Rafael Cabral, ou mais. Então ele já tem uma base ali, mas ele vai precisar mudar muita coisa pra Série A, vai ter que mudar esse investimento, porque na Série A é diferente. E se a gente perceber, a Série B, ela nivela por baixo essa temporada. Então, por exemplo, a gente tá vendo, por exemplo, o Vasco perdeu 8 seguidas fora de casa. Sim. Aí o Vasco tá, assim, se tu parar pra pensar, a gente foi a única Série A dos últimos anos que os times que teoricamente eram os favoritos estão lá, 4 lá em cima, que é Sim. Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco. Sim. Mas o Vasco tá perigando não conseguir, né? Foi vendido pra SAF, não conseguiu fazer os investimentos agora porque a janela tava fechada, então não conseguiu trazer muito de reforço. Demorou a fazer SAF, né? Foi um processo longo. Mas só de você pensar pro Vasco pra te mostrar como tá tão organizado, teoricamente, metade do campeonato brasileiro da Série B, ele estava sem técnico. Sim, é verdade. Porque, assim, eu vi uma crítica do Casemiro que ele falava que Maurício de Souza não é técnico, então ele tava metade desse campeonato da Série B sem técnico. O Vasco passou rodadas sem técnico, trocou de técnico 3 ou 4 vezes essa temporada. Zé Ricardo saiu por uma outra proposta, mas ele já ia sair, né? Até porque ele foi ameaçado, a diretoria não forneceu nenhuma proteção para ele, um profissional do clube, é um negócio pavoroso. Então ele já ia sair, então o que tá acontecendo com o Vasco é nitidamente uma péssima gestão. Sim. E o que acarreta que acarreta no futebol diretamente, né? Tanto que ele tá aí, tipo, Londrina, se ganhar hoje de 3 ou 4, passa do Vasco, mas logo depois é o confronto direto. O famoso jogo de 6 pontos. E aí o Vasco vai ter assim, como, assim, eu acho que vai ser o jogo da Copa do Mundo do Vasco, é a final da Copa do Mundo do Vasco. E aí o que eu falo, né? A gente tem 2 modelos completamente diferentes. O Cruzeiro se organizando e o Vasco ainda usando velhas técnicas para tentar subir.
E assim, eu falei isso nas nossas redes sociais, eu acho sempre que é desrespeitoso quando você vê, caiu o Grêmio, caiu o Vasco, caiu o Cruzeiro, a maior Série B de todos os tempos. Cara, sendo bem sincero, tirando o Cruzeiro esse ano, depois de 2 anos apanhando, nenhum time de Série A que caiu elevou o nível da Série B. Muito pelo contrário, quem eleva o futebol de Série B são times que se organizam dentro da Série B para subir para a Série A. E isso é uma visão, óbvio, de mídia do Sul e Sudeste, porque quando cai um Grêmio, quando cai o Cruzeiro, é tipo, ó, o grandão tá aí com vocês, então agora o patamar é outro. Mas geralmente, e nos últimos anos, se tem mostrado cada vez mais a Série B, não é porque os times da Série A decaíram, porque a Série B aumentou o sarrafo. A Série B tem times cada vez mais de tradição, de torcida, e que enxergam a Série A como um lugar não tão distante. Eu e Danilo, a gente tem uma idade parecida, a gente cresceu vendo o Remo Paysandu na Série B. Naquela época, o abismo era muito maior. Quando você subia pra Série B, era automático. Cara, vou levar pancada e voltar, mas eu quero ir pra Série A pra fazer um dinheirinho. Agora não, se você se organizar, minimamente se estruturar e ir pra Série A, você pode ficar um tempo. O América Mineiro é um exemplo disso. Cuiabá é o maior exemplo disso, na verdade. É verdade, o Cuiabá que foi feito por empresários depois da Copa, né, que trouxeram, viram que você podia ali fomentar, né, uma área que não tem tanta torcida, você criar um clube forte, você cria turismo, cria torcida, tem uma arena, então dá pra fazer. Eu volto a defender, são esses clubes que tornam a Série B a maior Série B de todos os tempos, e não o time da Série A que cai. Eu também concordo bastante com isso. E eu acho, inclusive, que a gente vai precisar ter uma noção, assim, os clubes precisam ter uma noção bem diferente do que é a Série B, caso mais um grande clube caia, assim. Sim. Então, mas eu acredito que o Vasco sobe, sim, esse ano, porque ele tem uma tabela muito, muito frágil. Ele pega time do meio da tabela que não vão dar, assim, muito trabalho pra ele. Ele vai jogar em casa contra esse time de meio de tabela que não tem mais nada no campeonato. Sampaio Correia é um deles, Operário, então ele vai, que tá lá embaixo, inclusive. Então, se ele pegasse times que estão caindo ou brigando pra subir nesse resto de temporada, acho que ele teria mais problema. Com certeza. E eu acho que sobre a Série B é isso, né? Agora a gente vai passar por essa novidade que a gente propõe para esse programa. A gente queria fazer isso mais tarde, como o Danilo falou no início do programa, que é basicamente a gente tem vários simuladores de Copa do Mundo por aí. A gente vai simular o campeão. A gente vai fazer o nosso chaveamento até chegar ao campeão, nem que a gente tenha que sair no soco aqui, porque a gente discorda de muita coisa para essa Copa do Mundo, e você tá vendo aí na sua tela, nesse momento, a tabelinha da Copa do Mundo. Então a gente vai começar na ordem, né? Grupo A, Grupo B. A gente vai escolher quem vai classificando por grupo, quem seria o primeiro ou o segundo do grupo, depois faz o chaveamento ali das oitavas. Que já vai automático, o simulador já coloca como seria a ordem. Começando pelo grupo A, onde a gente tem Catar, Equador, Holanda e Senegal. Eu acho Esse é um grupo bem equilibrado, mas eu acho que é nítido que a Holanda vai passar em primeiro nesse grupo. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Acho que esse é um grupo bem tranquilo. Eu acho que a questão do segundo colocado é o seguinte. Eu acho que vai ser o Equador. Mesmo o Equador estando fraco, mas tem 2 fatores aí, que o Senegal pode surpreender, e eu acho a seleção do Catar horrível. Não, o Catar, tipo assim, ele tá ali porque ele é a sede da Copa, né? A bola é dele, né? Dono da casa. Mas aí, tipo assim, eu ainda acho que o Senegal, que tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Mané, ele vai passar do Equador. O Equador fez uma excelente Copa América não, eliminatórias da Copa aqui na América do Sul. Mas só que a gente não tem como comparar, assim, com os jogadores que... Assim, me fala um jogador do Equador que tá no Bayern de Munique. Não tem. De fato, isso é um bom argumento. Então, tipo, o Senegal ainda tem o Gana Gueye, tem o Mané... Tem o goleiro. O Gomi não. Mendy, que é um excelente goleiro. Ele tem um elenco melhor. Se eu não me engano, o Koulibaly, né? Que é o zagueiro do Chelsea também, ele é senegalês. Acho que é. Então eu acho que ele tem um time melhor. Eu acho que passa, nesse caso, o Senegal no lugar do Equador. E agora quem decide? Não, realmente eu consegui te convencer. Conseguiu, esse argumento foi bom. Acho que o Senegal passa em segundo lugar. Aí o grupo B vai para Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. A gente tem fatores aí que, por exemplo, eu diria de cara Inglaterra e Estados Unidos para esse grupo B. Porém, e eu já comentei isso com o Danilo antes, a Copa do Mundo adora ter uma zebra, mas azarão. Eu acho que o País de Gales não é zebra nesse grupo. Porque o problema é que o Irã, que eu acho que pode ser a zebra, porque o Irã vem fazendo Copas do Mundo que dá dificuldade pros times, né? Mas assim, óbvio que ele é o patinho feio desse grupo, mas eu acredito que a Inglaterra passe em primeiro.
Também, né? isso eu acho que não tem Mas não dúvida. com facilidade, porque não é um grupo muito fácil para a Inglaterra. A Inglaterra não tem aquele futebol ofensivo muito forte, incisivo, né? Então, mas eu acho que a Inglaterra passa em primeiro. E eu vi o jogo ontem Bélgica e País de Gales. E a Que a Bélgica Bélgica teve ganhou, né? 2-1, mas não foi um jogo fácil. Então eu acho que o País de Gales tem um time bom e forte. Sim. Vamos lá. Eu vou propor um negócio aqui pra ti, Danilo. Não sei se tu vai topar. A gente usar um Coringa toda vez que a gente não conseguir chegar a uma conclusão. Qual é o Coringa? A gente tem um Coringa aí na Tem, frente. eu vou chamar e pedir pra ele entrar. Eu posso pedir pra ele entrar, pra ele Pode. auxiliar? Então, peraí. Você espere aí. Cara, o espectador. Ele vai fazer um voto que é um voto... Como é que eu posso dizer? Ele vai escolher, mas ele não entende de futebol. Tira o fone aí. Alfredo. O cara já chega pra trabalhar assim. É. Tá Tira o vendo? fone tá, aí. Tá trabalhando. Tira o fone aí. Caralho. Tem uma pergunta pra te fazer. Tá ao vivo no programa, caralho. Hã? Tira o Vem cá. fone aí, pô. Hã? Quero que tu escolha entre Estados Unidos e País de Gales. Caralho. Bora, pô. País de Gales. País de Gales País de passou. Gales, então. Passou. Vai ser Segundo o, colocado, vai País ser o de nosso Gales. tira-teima. E eu acho que é o time que vai passar, de fato, porque eu acho que ele fez um jogo duro com a Bélgica ontem. A Bélgica tem um time massa. Então, tipo, eu acho que os Estados Unidos ele tem ali ótimos jogadores. E tem o McKennie, que é da Juventus. Tem o Pulisic, que reserva do Chelsea, mas é o Ronaldinho Gaúcho deles. Sim. Ele tem o Serginho Dest, que tá no Milan, que também foi destaque, né? Tava no Barcelona, mas foi pro Milan. Então ele tem jogadores destacáveis, assim, nos Estados Unidos. Sim. Tem um que eu gosto muito lá, que é o Jesus Ferreira, que eu acho que ele vai ser um bom nome pra Copa se ele jogar regularmente, inclusive. E a gente passa pro grupo C. Grupo C, que é a Os Arábia hermanos. Saudita. É verdade. Arábia Saudita, coitada, Argentina, México e Polônia. Esse é um grupo que também... Só pra explicar, a gente tá olhando pra ali pra cima, porque ali é a tela do nosso retorno, então a gente olha meio que pra lá. É, por isso que a gente tá assim, né, É. gente? É só pra vocês não estranharem, porque a gente tem que olhar. Quer dizer, eu posso olhar pra cá, mas a tela é mais pequenininha, eu vou olhar pra tela grande. Assim, eu acho que não tem dúvida quanto ao primeiro colocado desse grupo. Eu acho que a Argentina, de fato, é o primeiro colocado desse grupo, não vai ter discussão. Agora- E aí, eu acho que uma briga boa, México e Polônia, mas eu acho que o México chega com o pior elenco do que das últimas Copas que ele disputou. Sim, mas o México, ele tem... O México é aquele time que ele é mais aguerrido em Copa do Mundo. Eu acho que é uma das seleções que mais dá valor em Copa Eles do Mundo têm é o o México. melhor goleiro da Copa do Mundo toda vez, né? Que já tá o quê? 5 Copa do Mundo, O Ochoa, melhor goleiro da Copa do Mundo, já tem umas 3 Copas. Pior que é terceira Copa dele, terceira ou quarta, né? Terceira ou quarta. Que ele tá Mas aí. só que a Polônia tem o Lewandowski, né, cara? Pois é, né? A questão é que o que faz a gente levar a Polônia com peso é o Lewandowski, porque se a gente for parar pra pensar, vamos tirar o Lewandowski Não da só o jogada. Lewandowski, ainda tem o Milik ali, Então, mas é uma seleção que não tem tradição e Zielinski. que vem depois de trocar de técnico no início do ano Não, de mas Copa, né? isso foi um reforço pra eles. Porque tirar o Paulo Souza foi a maior coisa que a Polônia pôde fazer. Tirar não, o Paulo Souza se saiu. E outra, a Juventus tá cogitando Paulo Souza. Coitada da Juventus. Exatamente. Então eu acredito que seja aí, de fato, Polônia em segundo. Pode Passa. ser, passa. Vamos lá. Grupo D, Dinamarca, Austrália, França e Tunísia. Aqui Primeiro eu não vou nem lugar, perguntar. pra quê, né? Aqui eu não vou nem perguntar. A Tunísia claramente vai ser o... Assim, toda a Copa do Mundo tem a zebra. Sim. A gente tá fazendo uma análise racional, mas alguma dessas seleções que a gente pode estar deixando de fora, pode ser que ela seja a zebra da Copa. Não tem como tu... Não existe, eu acho que não existiu, pelo menos acho que eu vi, uma Copa muito racional, assim, de apontar, olha, vai ser isso que vai passar e todo mundo Sim. passou. Eu acho que sempre tem... Até porque... Costa Rica já fez uma Sim. ferida em Copa do Mundo, Não, Costa né? Rica eliminou a Inglaterra em 2014. Pois é. E aqui eu queria trazer... Coreia eliminou a Alemanha. Vou trazer de volta pro nosso querido espectador. Não, mas eu não acho que não tem dificuldade aí. É Dinamarca não. em segundo. Não, assim, eu acho que esse é um dos grupos mais em aberto em segundo lugar, mas eu queria lembrar sempre a todos da maldição do campeão da Copa do Mundo. Não existe. Que mas- só o Brasil não tem desde 94. A própria França sofreu com isso quando ganhou em 98 e saiu na fase Olha, eu do vi grupo uma em 2002. maldição aí que eu vou te falar, quero saber se tu concorda. Ah, Todos os times da Libertadores que eliminaram o Grêmio e foram campeões, nunca mais foram campeões. E o Flamengo em 2019 eliminou o Grêmio e foi campeão. olha aí. Mas nenhum time que eliminou o Grêmio, tipo River Plate em 18, eliminou o Grêmio e foi campeão e não foi mais campeão. Aí o Flamengo eliminou o Grêmio em 2019, foi campeão e até agora não foi mais campeão, porque perdeu 21.
Mas o Palmeiras não eliminou ele contra o Santos? E foi Não. campeão contra o Flamengo? Não, o Grêmio? É, Não. foi, não foi? Não. O Palmeiras eliminou o Grêmio em uma Libertadores. Não. Não? Não. Ah, então tá. Mas, ó, esse pra mim é um dos grupos com o segundo lugar mais Mas aberto. quem é a Austrália, gente? Mas a Austrália, ela tá que nem o México. A Austrália gosta de fazer graça Não, no Copa do Mundo. mas ela fazia graça quando tinha o Cahill. Agora a Austrália não tem mais. Não tem o Errol Moy, melhor jogador da Austrália. Não tem o Viduca. Viduca não tem mais. Aí o Dinamarca tem Eriksen, tem Poulsen, tem Christensen na zaga. Ele tem um time bom, a Sim, Dinamarca, assim, do Dinamarca, né? Delaney, que é o jogador do do Borussia Dortmund. Então ele tem uns jogadores que são destaque em grandes equipes. O Poulsen é o atacante do Red Bull Leipzig, enfim. Eu acho que, tipo, essa Pode, discussão... pode colocar a Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca tem, assim, racionalmente falando, um elenco pra ser mais... Sim, sim. Mas assim, passando pro grupo E, que Aí é eu já acho que vai ter um problema aqui. Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão, esse pra mim é o grupo com maior Eu potencial de acho- zebra eu desta acho Copa que do Mundo. Uma das duas não vai classificar ali. Tô achando porque a gente tem a Costa Rica, que gosta de fazer ferida, e a gente tem o Japão, que é uma seleção que tem uma tradição em Copa do Mundo. Ele não tem mais um jogador como sempre teve o Japão, né? Sempre por ter um Honda. Sim, sempre tem uma referência, Teve- né? Diferente da Coreia, que tem o Son, né? Então o Japão hoje ele tem o Nakajima, que jogava no Porto. Ele vai levar o Yoshida na zaga, que joga na Inglaterra, se não me engano, no Southampton. E, por incrível que pareça, o último goleiro, que já tinha quase 40 anos na Copa do Mundo passada, vai jogar de novo. Não vou lembrar o nome, Nakashima. Tá. Então... Mas- Mas aí, assim, eu acho ainda que a Alemanha Sim. tem um elenco estelar, assim, é óbvio que ela não pode até não estar fazendo bons jogos, mas o elenco, se tu parar pra pensar, num ataque com Havertz, Sané, Gnabry, né? Não, é uma seleção muito boa. Timo Werner, Miller, Goretzka no meio, Kimmich, então... E eu tipo, acho que a gente tem que levar em consideração também que boa parte dos brasileiros da mídia brasileira superestima a Alemanha porque a galera ainda não superou o 7-1. Cara, são 2 Copas do Mundo já, é outro Eu nem elenco, sei outro jeito. se o Toni Kroos vai, porque ele tinha se aposentado, mas, porra, é uma Copa do Mundo, né? Pois é. Então, tipo, eu acho que a Alemanha vai em primeiro porque ela é mais organizada do que qualquer uma dessas equipes. Mas eu vou te dizer, fazer uma proposta aqui, que eu acho que esse é o grupo da zebra e a gente pode usar nosso coringa para escolher qual a zebra que passa. E jogar a Espanha pras hienas, deixar ela aí. Olha, eu vou te dizer que esse eu acho que é um dos piores elencos que eu vi da Espanha numa Copa do Mundo. Eu não acredito que ela não vai se classificar. Mas vamos meter a zebra aí nesse meio. Eu jogaria Japão. Mas vamos ver. Japão, mas aí o Vamos ver. rapaz tá de fone de ouvido aí, Ele não não vai ouvir. escuta mais a gente, aí não quer mais um. Mas vamos botar o Japão então. Japão. Vamos botar o Japão. E aí vai pro grupo F, Grupo- Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, que eu acho que é um... Pra mim já tem primeiro e segundo colocado definidaço. Mas eu vou destacar o Canadá, que eu acho que ele vai tentar fazer alguma coisa diferente ali. O Marrocos também É a tem... primeira Copa do Mundo do Canadá ou é tipo a primeira em 50 Não. anos, né? Uma coisa assim? Se eu não me engano, 94 o Canadá jogou a Copa, ou 98. 94, acho que ele jogou a Copa. É. Porque Não, foi- não tô recordando. Ou se não foi 94, foi 90, enfim. Mas aí é o seguinte... Obviamente que a gente pensa Bélgica primeiro e Sim. Croácia em segundo. Mas é um grupo bem difícil. Marrocos tem bons nomes. Tem o Anas Henrique, É joga um grupo no que tu Sevilha. não, mesmo sabendo O que a Canadá Bélgica e Croácia... tem 2 jogadores que eu gosto muito. Alfonso Davis. Alfonso Davis é muito Que bom. provavelmente não vai jogar de lateral esquerdo, ele vai jogar de ala esquerda, aberta na esquerda, meia esquerda, enfim. E o Jonathan David, que é o atacante do Lille, cara, que é um jogador muito bom. E eu acho que pode ser que também tenha alguma coisa diferente aqui nesse grupo. Porque eu acho que a Croácia tá bem envelhecida, não acredito Sim. que ela faça mais uma Copa como ela fez. E ela teve o melhor resultado da história dela na É. última Copa, né? O que já tira o peso um pouco do elenco. Então- Mas eu acho que esse grupo é assim. Esse grupo é aquele que qualquer um vai apontar que vai ser Bélgica e Croácia. Mas os times não podem tomar isso como garantido, porque Canadá vai fazer ferida, Marrocos vai fazer É. ferida, então tem que jogar de olho aberto. Cara, o Marrocos tem jogadores jogando na Premier League, jogando na La Liga, então ele tem um elenco mais, como é que pode dizer, renomado, né? Sim. Ele tem um elenco bom. Então eu acredito que a Bélgica passa em primeiro. E eu vou colocar a Croácia aqui em segundo, porque a gente já escolheu a zebra da rodada. Sim. E aí aqui, pra mim, que vai ter uma dor de cabeça. Aqui é Brasil em primeiro, Sim. não tem dúvida nenhuma, né? O Brasil é o primeiro colocado desse grupo.
Mas eu acho que Sérvia e Suíça, ela briga ali pela segunda colocação, mas o meu voto é Sérvia. Eu voto Sérvia também. Acho que Porque- a Suíça não, ela é famosa pela retranca, mas ela não oferece o perigo no ataque que a Sérvia oferece. Eu acho que ela porque pode... o Shaqiri já tá velho, o Embolo é um excelente centroavante, acredito que ele que seja o titular, tem o Seferovic também. Mas a Sérvia tem jogadores mais novos e melhores. Ele tem o Milinkovic Savic no meio, tem o Vlahovic, que é o atacante da Juventus. Então eu acho que a Sérvia ela chega mais forte aí nesse grupo, para assumir essa segunda colocação. Mas não pode esquecer o Camarões também, que é um futebol totalmente diferente. A Europa está acostumada tipo, esses dois times, a Sérvia e a Suíça, são dois times da Europa, estão acostumados a jogar o futebol europeu. Só que ele pega um time da África e um da América do Sul, que são dois futebols que ele não joga contra, ele não faz esses testes. Sim. Tanto que o Brasil vai pegar a Tunísia justamente para Tunísia e o Camarões, justamente para fazer testes em times que não com escola, Gana e Tunísia, para fazer teste com escolas que ele não vem fazendo teste, Sim, entendeu? sim. O Brasil só fez teste com o time da América do Sul. Então eu acho que não é parâmetro. que Sérvia e Suíça vão ter essa dor de cabeça aí, porque vão ser duas escolas totalmente diferentes. Então, meio que elas vão decidir entre si ali. O jogo Sérvia e Suíça vai decidir. Mas se o Camarões arrancar a pontinha de alguém ali, eu acho que ele ainda consegue beliscar, mas eu votaria no Sérvia também. Também. Aqui também eu acho que tá meio que definido, Eu acho que não. Pra mim, esse é o grupo mais difícil do segundo lugar, mais até o que eu achava do grupo D. De fato, porque a Coreia já demonstrou, né? Mas assim, em primeiro lugar eu vou de Portugal. Eu acho Sim. que o elenco de Portugal para essa Copa do Mundo... É o melhor elenco desde que o Cristiano Eu Ronaldo acho que entrou. tipo assim, ele infelizmente pegou o Cristiano Ronaldo já no final da carreira, mas se colocar ele pra jogar diferente do Ten Hag, que não bota, eu acho que Portugal tem uma possibilidade de talvez ir mais longe numa Copa do Mundo do que ela já foi. Sim, eu acho que Eu acredito que essa Copa do Mundo vai ser a Copa do Mundo que Portugal vai mais longe de tudo que ela já foi. Ó, eu vou citar alguns nomes que estão em altas, né, portugueses. O zagueiro excelentíssimo Rubem Dias, João Cancelo na lateral. Na esquerda tem o Nuno Mendes, que é do Paris Saint-Germain, ou o Rafael Guerreiro. Então são dois ótimos jogadores. E aí, de meio campo, ela vem com Danilo, William Carvalho, tem Renato Sanches, tá no Paris Saint-Germain, tem Vitinha, que também tá no Paris Saint-Germain. O Leão, tu acha que vai pra Copa? Rafael Leão vai pra Copa. Aí tem o Rafael Leão no lado, tem Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubem Dias, que é o jogador do Wolverhampton. Tem dois Rubem Dias, então? Não, Rubem Neves. Rubem Neves, que é do Wolverhampton. Então ele tem excelentes jogadores ali do bem pra frente. E é Cristiano Ronaldo mais 10, Copa do Mundo. Eu acho que, assim, diferente do que a gente vê a galera criticar o Messi, que a galera critica o Messi no sentido assim, no clube ele joga mais do que na seleção. Com Cristiano Ronaldo, essa frase ela não existe, né? Porque ele dá a vida pela seleção de Portugal sempre que joga. E ele é sempre exaltado por tudo que já fez por Portugal. Ele é uma Eurocopa com Portugal, né? E nesse sentido, eu acho que é importante até que ele seja mais banco pro Ten Hag, porque Chega inteiro pra Copa. a gente já viu a Eurocopa que Portugal ganhou sem ele jogar a final, porque ele sentiu... Na verdade, ele ganhou porque ele saiu. Sim. Mas porque ele sente, ele tem um preparo, tem uma série de coisas, ele já tem uma certa idade e ele não pode se sacrificar tanto numa Copa do Mundo, porque vai ser meio de temporada europeia. Será então que ele falou Ten Hag é o seguinte, me coloca pra jogar pouco porque eu tô inteiro pra Copa? Pode ser. Ou o Ten Hag usou isso de argumento também pra convencer o Cristiano Ronaldo, porque ele não tem reclamado do banco, se for parar Agora pra o pensar. segundo colocado vai ser difícil de escolher. Então, a minha visão é a seguinte. Gana é uma seleção ajeitada, a Coreia do Sul também. E a Coreia do Sul gosta de longe. O Uruguai seria a minha escolha óbvia. Porém, o Uruguai, ele tem um fator que pra mim pode pesar contra e a favor, que é a idade dos principais jogadores. Mas esse ano, essa Copa eu acho difícil a titularidade de ser Cavani e Suárez. E só que ele tem um jogador que tá voando no meio campo. Federico Valverde. Ele tá dominando o meio campo do Real Madrid totalmente. Ele é o jogador que joga solto no meio campo, que o Real Madrid teoricamente joga ele como se jogasse ponta direita, mas só que ele flutua por esse lado direito, fazendo armação, desarmando jogada e deixando o Vinícius Júnior mais solto. Então ele é um jogador que, dependendo de como ele vai ser aproveitado na seleção, e claro que ele tem o melhor jogador da Copa do Mundo, Tem o né? menino de ouro da Gávea, né? Não, é o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Que é o Arrascaeta. A Arrascaeta é realmente...
Aí O meio de campo do Uruguai é muito forte, né, cara? ele tá aí tem o Bentancur, que tá no Tottenham. Ainda vai ser o Muslera, o goleiro ou não? Acho que vai, não tem o goleiro. Aí tem o Romero também, que tá no Tottenham, ou ele é argentino, o Romero, não tô lembrando. Romero é argentino, É argentino, eu né? E o Uruguai tem a zaga tem o que joga no Atlético de Madrid, Jiménez, José Maria Jiménez, que é um excelente zagueiro. Cáceres está sendo convocado ainda, né? Não sei se o Godinho vai pra Copa, mas tem acho que a dupla de zaga ideal pro Uruguai são dois jogadores que incontestáveis como zagueiro, que eu acho que qualquer elenco no mundo queria eles. Que um é o José Maria Jiménez, né? E o outro é o Ronald Araújo do Barcelona. Sim. Então, acho que essa zaga do Uruguai, assim, acho que o que ainda pode fazer é jogar o Ronald Araújo para fazer a lateral direita e jogar alguém para ser a dupla ali do Jiménez, mas Gana também tem um elenco bom, né, cara? Gana tem os dois irmãos Ayu, Sim. Jordan e o outro eu não sei qual é o primeiro nome. Então, Gana também tem um elenco bom, mas acho que Gana eu excluiria ali. Acho que Coreia ainda é aquele time que segura bem e solta pro som correr, Tá. né? Mas eu acho que eu ainda ia no óbvio ali, eu ainda ia no Uruguai por conta dessas questões assim. Pode ser, então. Uruguai segundo. Pode marcar aí, campeão. Aí agora, bora ver como fica as oitavas. Só dar aquela baixadinha pra gente ver como fica o mata-mata. Aí, ó. Fase Então, mata-mata. vamos começar esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, ou a gente vai toda esquerda e toda direita? Esquerda, direita. Tá bom, então a gente vai começar com o confronto das Holanda e oitavas. País de Gales. Holanda. Não acho que País de Gales ofereça algum perigo. A Holanda vem, né, meio desorganizada nas últimas Copas, nas últimas competições, mas Mas parece essa que ela tá se já. ajeitando. Essa ela se ajeitou bastante. Van Gaal sai da aposentadoria, né, pra resgatar. E tem uma excelente dupla de zaga, né? Sim. Porque Delite e Van Dijk é uma excelente dupla de zaga. Sim, sem dúvida alguma. E aí eu acho que passa ali. Vai ser o jogo, acho que um dos mais fáceis das oitavas ali, tirando o da Bélgica, eu acho. E aí a gente tem do outro lado Inglaterra e Senegal, que eu Aqui também acho que esse jogo vai ser. Eu acho que a Inglaterra passa, Também. mas esse jogo vai ser um jogaço. Eu acredito que sejam duas escolas assim, totalmente diferentes. Sim. Se Senegal fizer um gol, a Inglaterra não sabe pressionar. Até porque aquilo que a gente falou que tem certas seleções que não são tão boas e gostam de longe, a Inglaterra é uma seleção grande que gosta de se complicar. A Inglaterra não gosta das oitavas de final. Não. E aí a gente vai Argentina e Dinamarca, que eu acho que vai ser um jogão. Argentina, não mas- tem muita discussão aí. O Argentina já tem dito que eu acho que é uma das seleções bem favoritas da Copa, porque o time da Argentina tá fazendo uma coisa que nenhuma outra Copa foi feita. Eles jogam pro Messi. Isso é verdade. E nenhuma das outras Copas e nenhum outro técnico nada conseguiu fazer que os argentinos fizessem isso. Mas hoje a Argentina faz isso. E um time que joga pro Messi, tu tá dando a bola no pé de um gênio. Então, eu acho que tem muito sobre. Então passa a Argentina na Dinamarca aqui. Vamos E aqui pro- França e Polônia. França. né? Cara, não tem nada pra Polônia, mesmo com o Lewandowski. Não A acho gente que quer que tenha, Sim, mas não vai ter. seria interessante. É. Eu sempre torço por jogos equilibrados, que sejam Uhum. bons de ver. Alemanha e Croácia, eu também acho que a Alemanha vai passar aqui. Acho, vai depender, como a gente falou, de como vai passar na fase de grupos também, né? Mas eu acho que a Alemanha passa da Croácia, sem dúvida alguma. E aí, Bélgica e Japão. Bélgica, cara, coitado do Japão, foi nas oitavas, fica feliz. Brasil e Uruguai, acho que vai ser um jogo. Vai ser um jogo aguerrido, pegado, duro, até E discussão. vai ser, exato, vai ser aquele jogo que o Brasil vai ter que ter cuidado É pra aquele não jogo pendurar jogador. que o Brasil fez contra a Colômbia, ou no México na última Copa? Não, Chile. Qual? O jogo que o Brasil fez na última Copa nas oitavas, que pegou um time sul-americano, que foi um jogo difícil, mas passou. Fez o gol do Davi Luiz de falta, foi na Copa de Não, 2014. o gol do Davi Luiz foi em 2014. Que 2014 foi Chile, Colômbia e Alemanha, a sequência. Então foi contra o Chile, se eu não me engano. Que um teve, jogo foi difícil. pênalti. Foi um jogo pênalti. difícil. Então acho que vai Teve ser Thiago esse Silva jogo. chorando. Eu acho que vai ser esse jogo. O Brasil vai ter dificuldade ali, vai ser time, contra o time sul-americano. Tudo pode acontecer porque é futebol, mas eu acho que o Brasil ainda é o favorito para passar. Assim como eu acho que Portugal em cima de Sérvia também vai ser o favorito Também a acho ser que passado. não tem muito. Chegamos nas quartas. Quando começando chegar, a- olha, mas quando chegar aí nessas quartas de final, na Copa do Mundo, quando começar, tira o print e vem cobrar a gente depois. Pode que tirar, O pode Robertinho tirar. provavelmente falou alguma merda aqui. Ah, vai tomar no cu.
Mas E aí, ó, Holanda e Argentina. Eu acho que a Argentina passa, mas é um jogo também muito Vai ser, parelho. já tá muito naquele parelho. momento da Copa do Mundo onde qualquer resultado que der vai ser válido. Sim. Então, tipo, não tem como dizer assim, foi zebra, não. Não. Qualquer resultado que der num jogo desse tamanho, como Holanda Só e é Argentina. zebra se for goleada, assim. É, que eu não acho que vai rolar. Que rolar em Holanda e Argentina, assim, for algo de assim, Mas que a gente fala, esse é o tipo de resultado que se alguém chegar e falar, não, Holanda passa, eu não vou discordar. Porque não é um negócio que dá pra dizer, não, tá exatamente. muito longe. É por isso que eu tô sabe? dizendo, a partir daqui agora, das quartas, quartas pra semi, né? Os jogos, eles estão tipo assim, quem passar, o resultado é aceitável. Sim. Não dá, tipo, acho que o mais desequilibrado daqui, inclusive, é Inglaterra e França. Porque eu acho o time da França muito melhor que o time da Inglaterra. Falando de time. Sim. Porque sim. sempre, por exemplo, a gente fica aí negócio... o campeonato inglês é o maior campeonato do mundo. Mas porque é cheio de gringo. Exatamente, porque se tu for parar a pensar, o elenco da Inglaterra também fala, porra, um elenco muito bom, não sei o quê. Mas são jogadores que são totalmente contestáveis, né? Grealish, Sterling. Eu acho que o jogador... Harry Kane é um jogador... Maguire. E o técnico chamou ele, né? Sabe-se lá por quê. E aí tem o Harry Kane, que eu acho que... Eu sou muito fã do Harry Kane. Eu acho que ele é um dos maiores centroavantes do mundo. E tem outro jogador que tá voando, que é o Bellingham, no Borussia Dortmund. E basicamente é isso. Tem o melhor lateral direito do planeta, que é o Alexander-Arnold. Mas a gente não consegue ver ele como equipe, a gente vê ele como valores individuais, assim, a Inglaterra. E tipo, tu fala esses nomes, tu pensa num time ofensivo, mas na hora de o Hagrid montar o time, bota um time com 3 zagueiros, 2 volantes. É o que eu falei, a Inglaterra ela gosta de se complicar em Copa. Então, se ela não se complicar com o Senegal, eu não vejo ela passando da França, cara. Eu não consigo enxergar isso. E aí, aqui é bem difícil, Alemanha e Brasil. Eu acho o Brasil hoje melhor time, acho que o Brasil hoje tá com uma seleção muito melhor do que dos últimos anos, jogando melhor como equipe, mas o fator fantasma do 7-1 sempre vai pairar sobre a cabeça do brasileiro se a gente não se livrar da Alemanha. É porque assim, a Alemanha não tem mais o que ela tinha muito naquele time lá do 7-1, que são valores individuais que desequilibram assim muito os jogos. Óbvio que ele tem ali nos dois extremos jogadores muito habilidosos que podem desequilibrar, obviamente, Sané e Gnabry. Pode fazer uma jogada individual, deixar o Danilo comendo grama e fazer um gol. Sim. Isso pode acontecer. Mas a gente não tem aquele destaque como tinha naquele time, que tinha Toni Kroos, Schweinsteiger, Miller numa idade melhor e numa temporada melhor. Então, ele não tem esses valores como tinham antes, entendeu? Sim. Então, eu acho que o Brasil tem jogadores que podem fazer muito diferente, que Neymar, Vinícius Júnior, então Rafinha. Então já a Alemanha não vejo esses destaques assim, então porém assim, eu acho que o Brasil é mais favorito nesse confronto. Também acho que o Brasil passa, mas é um jogo de muito mais mental do que qualidade de bola, eu diria, para o Brasil. Para o Brasil. E aí, Bélgica e Portugal, aqui eu acho que eu vou ter uma opinião diferente. Diga. Eu acho que Portugal vai passar nesse... Tu acha? Eu acho que Portugal passa aí nesse confronto. Eu não acho que, tipo, a gente falou, a geração belga. A geração belga vem depois, 2 Copas do Mundo atrás, e ela não chegou em canto nenhum. Exato. Então eu acho que esse time da Bélgica aí não tem peso de camisa, sabe? Como é a gente pode dizer, acho que eu posso dizer dessa forma, porque ele não consegue chegar longe em grandes campeonatos, assim. Mas só que, pra mim, tem o melhor jogador do mundo hoje, que é o De Bruyne. Pra mim é o jogador, o maior jogador do mundo, melhor do mundo hoje. Mas ele não tem esse jogador. Então eu acho que Portugal tem um elenco melhor assim para disputar assim. A zaga da Bélgica tá envelhecida, né? E com o Alderweireld, o Vertonghen, então pra mim esse jogo, ele tá muito parecido com Argentina e Holanda. Se tu me disser que a Bélgica passa, eu não vou discordar. Se tu me disser que Portugal passa, eu não vou discordar. Eu acho que Portugal ainda tem um fator... Cristiano Ronaldo. Não só ele, mas ele tem uns fatores individuais muito bons. Sim, eu acho tipo, que sim. A Bélgica tem o De Bruyne, mas Sim. tirando ele, tu vai dizer, a força do Lukaku e quem mais?
Então, eu acho que o fator que vai determinar isso falar, tem Torgan Hazard, tem Hazard. não é só o Cristiano Ronaldo como jogador. Eu acho que realmente a seleção de Portugal vai enxergar nisso a chance de coroar o Cristiano Ronaldo e a própria seleção. E eu acho que eles vão jogar mais. A gente já teve algumas Copas, lembra aquele Holanda e Portugal, que foi um jogo de Copa com o maior número de cartões, um quebra-pau Agora danado. também o fator bom da Bélgica é o Courtois, né? O Courtois deu o título da Champions. É um absurdo, cara. Deu o título da Champions pro Real Madrid essa temporada, né? Passada. Courtois e pediu que o Brasil passasse da Bélgica e Também. apanhasse da França, né? Da França não, né? Foi da França, né? Foi, França. E aí, então, eu acredito que Portugal possa passar aí. Esse é o meu palpite. Cara, eu vou jogar contigo porque esse daí é um que se a Bélgica passar, pode ter certeza que a galera vai encher o nosso saco, então pode botar Portugal aí na semi Isso aqui da é o Copa meu do palpite, porque assim, ninguém apontaria Portugal como semifinalista dessa Copa do Mundo. Não. Eu acho que Portugal Se vai... bem que o cruzamento dele é tipo assim, ele vai ter a Sérvia, que eu acho que passa tranquilo, e contra a Bélgica é um duelo bem parelho. Aí então, também ele pega tipo Sérvia, ou Suíça, ou Camarões. tranquilo. Então, mas eu acredito ali que Portugal passa da Bélgica, assim. Eu acho que tem mais time assim pra passar da Bélgica. Individualmente falando, né? Tu vai ter Vitinha, que tá bem, tem Palhinha, tem o Renato Sanches, tu vai ter o Rafael Leão, que tá numa temporada sensacional desde a temporada passada, mas ele ainda continuou muito bem, iniciou bem essa temporada. E aí o Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva, enfim, eu acho que Portugal tem um excelente elenco ali. E eu acho que agora, pode brigar. a gente vai chegar na parte que a gente vai discordar. Assim, eu sou brasileiro, vou contigo. Tá. Não, mas assim, eu quero Porque, ouvir os assim, teus argumentos pra dizer que a Argentina passa do Brasil, porque eu sei que é algo que tu defende. Eu acho que passa, porque ele, assim, a gente tá na América do Sul, o nosso sangue é quente, mas dos argentinos são mais. Certo. E eu acho que o time do Brasil ainda é muito moroso. Eu acho que o time do Brasil parece que não tá faltando, parece que não tá correndo atrás de algo impossível, diferente do que foi na Olimpíadas, né? Que tu via, porra, não temos o título da Olimpíada, não sei o que, a gente vai... Aí, tipo, a Argentina, ela quer dar o título pro um craque, um dos maiores da história do mundo, da história do futebol, que é um título que o Messi não tem. E eu vendo, tipo, da Argentina jogar hoje, ele pegou aquela Itália que foi campeão da Eurocopa, que teve aquele... Inventaram um torneio que é o campeão da Eurocopa contra o campeão da América do Sul. A Itália não viu cor da bola. Não, claro que a Itália na parâmetro nem na Copa do Mundo tá. Sim. Mas é uma seleção que já foi campeã do mundo várias vezes. Tricampeão, tetracampeão do mundo. Então ela tem uma história no futebol mundial, nas Copas do Mundo. E o jogo que, se você puder rever esse jogo, se não me engano, foi 3-0 pra Argentina. Foi. A Argentina joga uma bola perfeita, assim, foi um jogo perfeito. Eu acho que foi o jogo mais perfeito que eu já vi da Argentina. Ganhou uma Copa América inventada aqui no Brasil, né? Feita em cima da hora, nas Feita pressas. em cima da hora. Tanto que, né, teve gente que quis ter ganho político com isso, forçando-se no Brasil, e acabou que foi a primeira vez que o Brasil perde uma Copa América em casa, então acabou sendo uma vergonha no lugar de uma exaltação. E aí eu acho que a Argentina, ela tem um... Assim, mas é como eu tinha dito ali das quartas, né? A gente tá na semifinal. Quem passar daí não vai ser surpresa. Não é. Não digo que ela é azarona contra o Brasil. É que eu acho o Brasil hoje, eu concordo com todos os teus pontos, mas eu acho o Brasil hoje uma equipe melhor, e eu vejo o Brasil hoje se livrando um pouco mais da Neymar dependência e com uma molecada que é mais aguerrida no sentido de querer ganhar uma Copa, principalmente porque a gente tá com uma molecada que a gente viu o Penta. Tem uma molecada que já era nascida, mas não lembra. É que nem um pouco eu com o Tetra. Então eu acho que para essa geração, eles querem entregar essa Copa. Porque se a gente não ganhar essa Copa, a próxima Copa a gente vai igualar o intervalo entre 70 e 94. O maior intervalo de tempo na história que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa do Mundo. Então eu acho que tem um peso. Eu acho que o Tite hoje... Mas na próxima Copa tem Igor Gomes, então tá tranquilo. Ah, tudo bem então. Mas eu acho que eles vão entregar, e justamente esse peso de ter perdido em casa, né, você tem a chance de ir para uma final que a gente não chega desde 2002, né? Na verdade, as quartas têm sido o pesadelo do Brasil na Copa do Mundo desde então. Eu acho que passar da Alemanha numa possível quarta, chegar numa semifinal contra os maiores rivais de seleção, que é a maior rivalidade para mim de seleção que existe no mundo, Brasil e Argentina,
dá um gás a mais pro Brasil. Eu acho que o Brasil chega melhor para essa semifinal. Eu não quis trazer muito confronto histórico de Copas do Mundo e tal, porque essa Copa vai ser totalmente diferente das outras. Sim, eu acho sem que dúvida. não valia a pena falar assim, pô, mas o Brasil quando pegou a Alemanha nas Copas e tem tantas vitórias, acho que esses números aí não vão ser totalmente diferentes. Não. Pra mim, eu tô falando da Alemanha nessa Copa em específico. De ter passado a Alemanha, ele vem com uma moral boa. Porque eu acredito que essa Copa vai ser bem diferente das outras. Devido àquilo que eu falei. Os times na Europa vão estar na metade da temporada. Ou seja, eles estão no pico do desempenho físico. Então, diferente dos times do Brasil, mas só que o Brasileirão é 2 jogadores, Sim. né? Se forem alguém, é Pedro e mais alguém. Eu vou te dizer que eu acho Pedro que e vai o ser só um Everton. mesmo, né? Pedro e o Everton, Não sei acho. se o Everton vai. Acho que ele O Everton? Vai. O Ah, não, Everton, tá, mas ele vai do jogar. Palmeiras. Ele não- Sim. Então, tipo assim, se for. Então, for o seu calendário brasileiro, até porque é uma Sim. merda. Então, a gente vai estar num pico, assim. Todos os grandes clubes da Europa, os jogadores jogam na Europa. Né? Os principais jogadores. Então, eles vão estar no pico da forma física. Então, eu tenho certeza que essa vai ser uma das maiores Copas que a gente já teve. Então, enfim, mas eu vou com o Brasil, vou no Racional. Meu Brasil brasileiro. Mas eu acho que a Argentina é uma possibilidade grande aí nessa final. E aqui eu acho que, assim, por mais que eu tenha falado tudo que eu falei de Portugal, França passa. França é passa. um time muito melhor. Ontem jogou contra a... Boa pergunta. A França tava quase pra ser rebaixada. né, mas aí nas ganhou, outras, né? Ganhou. Se eu não me engano, não vou lembrar com quem a França jogou. Mas eu vou tirar essa dúvida aqui. Eu sei que ganhou de 2-0 ontem, o Mbappé adorando perder gol. Foi contra a Áustria, né? Acho que sim. E o Mbappé também tá uma máquina de reclamar, que meu Deus do céu, né? E ontem ele falou o seguinte, né? Ah, no Paris me fazem fazer pivô, aqui eu só fico mais à vontade. E ele à vontade é um problema, porque quantas vezes ele saiu na cara do gol ontem contra a Dinamarca, contra a Áustria, foi uma brincadeira. Mas eu vou te falar que esse clima horroroso que vai se criando na seleção da França é a minha esperança deles tropeçarem mais cedo na Copa. Eu acho que esse clima só ficou no bastidor lá, porque a França jogou muito ontem. Não, jogou, mas Liga das Nações, né, bicho? Não é parâmetro. E aí passa a França, né? Sim. E aí... Aí agora o meu ponto é o seguinte, é o Thiago Silva correndo atrás de Mbappé, não tem como. Thiago Silva correndo atrás de Mbappé é muito difícil. Eu não consigo chegar numa final e não dizer que o Brasil vai ganhar. Expurgar a seleção que mais eliminou a gente em Copa do Mundo, que é a França, Então, sabe? esse é o maior fantasma de todos. É o maior fantasma de todos, sabe? E, aliás, tem tudo pra ser a melhor Copa também, porque o Brasil só pega campeão mundial no mata-mata. Uruguai, Alemanha, Argentina e uma final com França. Cara, assim, nenhuma seleção foi campeã do mundo enfrentando mais de um campeão no mundo dos mata-matas. Então, assim, a França vai pegar a Inglaterra e Portugal. Independente do caminho, a França... Não, ela só pega a Inglaterra de campeão mundial. Pega Em qualquer cruzamento. Ela não pega um campeão mundial fora a Inglaterra. Então, tipo, a França tem um caminho muito mais fácil. E se a França passasse em segundo? A França passasse segundo, ela ia ser a Dinamarca. Ela ia ser quem? A Dinamarca. Ia pegar o Brasil na semi. Ia pegar a Argentina. Ia pegar a Argentina nas oitavas logo, né? Ia ser interessante, mas eu não acho que ela passe em segundo. Não, mas ela passa da Argentina, deu um baile na Argentina na última Copa. Mas bora ver. Mas foi um jogo bom de assistir. Foi um jogaço. França e Argentina Foi um na última jogaço. Copa. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas quando chega esse clima de Copa, me bate uma felicidade que vocês não têm ideia, assim, só de imaginar os jogos. Eu tô ansioso. Eu tô demais, cara. Mas assim, a gente define ou a gente deixa em aberto essa grande final? Vou dar um tempinho pra vocês definirem o de vocês. Mas comenta aí, a gente vai fazer corte disso. Então, a gente travou aqui, Brasil e França. Coloca no comentário antes da gente dar a nossa opinião, quem vai ser o campeão. Pode fazer 2 telas. A minha opinião, aí eu vou fazer essa tela. Sim. Tá? Tá. A minha opinião. Não, eu acho que eu vou no Brasil. Então pronto. Eu vou no Brasil porque... É isso, irmão. É isso. Queria que o Tite fosse feliz. Ele merece, né? Senão o Adenor merece ser feliz. Mas eu vou no Brasil por um jogador. Vinícius Júnior. O moleque tá voando, né? Eu vou nele por voando Vinícius demais. Júnior. Rodrigo tá jogando demais também. A gente tem uma molecada boa. E eu vou falar, eu vou explanar
O Tite falou uma coisa numa última entrevista que eu vi dele que me deixou bem esperançoso. Ele falou que o Neymar não é ponta esquerda mais. Excelente, excelente. Significa que ele não vai inventar de deixar o Neymar na ponta esquerda, vai fazer ele mais armar jogadas. Inclusive, ele montou uma seleção agora pra jogar contra a Gana, que o jogo é daqui a pouco, 3h30 da tarde, Sim. né? Que eu acho que ele não vai usar muito, porque é uma formação bem ousada, Sim. mas ele tem tudo pra... Ele demonstrou aqui que ele tem uma... Pode ser em algum momento que ele vai utilizar. Que olha o que ele fez. Botou o Militão na direita, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles. Sim. E apenas o Casemiro de volante. Tá. E aí ele colocou Paquetá e Neymar na frente do Casemiro pra armar. Vinícius, Júnior, Rafinha e Richarlison no ataque. Eu só não gostei do centroavante. Do Richarlison, que a gente sabe. Ele que é muito ruim, cabeça não, dura. Muito ruim. Pé de aí é rato, bosta também. pé de É, rato. Pé de rato. Pé de rato. Esse Ele é. Eu não acho pé de rato. E aí... obviamente que ele não vai poder jogar contra a França assim. Não, jamais. Mas se fosse o Fernando Diniz o treinador, ele jogaria. Porque o Fernando Diniz é doido. E aí tem que ser doido, pô. Eu gosto de treinador maluco. Eu também gosto. Eu falei que ele devia estar na seleção. E E, aí- depois na minha... Olha, estão fazendo scout no Fernando Diniz, não sei o quê. Mas eu falei aqui primeiro. Eu É, queria mas deixar bem aí claro. eu olhei pra tua cara naquele dia e falei, tu é maluco. Claro. Eu ainda acho que ele é maluco. Não, mas eu defendi um ponto de que eu não Assim, acho que ele seja o melhor técnico. E eu achei legal que falaram assim, você no Bem Amigos, ele tava agora segunda-feira. Segunda-feira. E falaram pra ele, você gosta de jogar o futebol com a posse de bola igual o Guardiola. Ele falou, até aí tudo bem. Mas o meu futebol é diferente do Guardiola. Que o Guardiola tem um futebol posicional. Os jogadores ficam nas suas posições e ficam com a bola ali nas suas posições. Sim. O meu não. Ninguém tem posição. São os Coringa do Diniz. São os malucos. É a tropa do hospício do Diniz, pô. Aí eu gostei muito do que o Tite fez, né? Nesse esboço desse primeiro treinamento, teoricamente é o time que vai jogar contra a Gana daqui a pouquinho, vai entrar em campo daqui a pouquinho contra a Gana. E esse jogo eu vou ver segundo por segundo, porque eu tô com uma expectativa pra ver como esse time se sai. Eu acho difícil esse time se manter um time que vai ser o titular, porque quando chegar nessas fases aí que pega Uruguai, Alemanha, Argentina, não tem como jogar só apenas com o Casemiro no meio campo. É. Então, obviamente que a gente tem que pensar, a gente é o Brasil e onde a gente jogar, a gente é o temido. Obviamente que o pensamento é esse. E tem Mas que jogar aí- impondo isso também, É, que não mas só basta que- saber disso. Só que o problema é que a gente tem um técnico que não gosta disso. É. Que é um técnico que é resultadista. Pois é, mas querendo ou não. eu acho que talvez 2018 tenha ensinado algumas coisas pro Tite. Eu tenho a esperança de que isso tenha ocorrido. Eu espero que sim, né? Mas... esperar pra ver. Sim. E com isso a gente encerra mais um Porquê Valdemar. Lembrando que se você quiser ver todo o nosso conteúdo, tá no YouTube, tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, e que nas redes sociais a gente tem cortes diários com conteúdo não só do podcast, mas de outro. Por exemplo, a gente vai analisar esse amistoso depois, vai estar nas redes sociais. isso. Então você pode conferir qualquer rede social Porquê Valdemar. E segunda-feira tem mais, né, Danilo? Segunda-feira tem mais. Então acompanha a gente aí, chama de maluco. E é isso. Valeu, rapaziada. Valeu. Tamo junto.